Para essa consagração, vamos meditar então no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então, a partir desse salmo e dessa meditação hoje, que a ideia é pensarmos na bênção de Deus e no favor de Deus. E eu quero estar meditando então com vocês a partir do que seria a graça de Deus e esse favor de Deus, né? Então, esse Salmo 127, ele vai expressar o favor do Senhor e a bênção de Deus, principalmente para os nossos filhos. No Salmo 128, a gente já vê uma bênção de Deus estabelecida. A Bíblia vai falar, inclusive, da mulher, né, nessa posição de mulher. A gente conhece bem também a posição e as bênçãos do Senhor liberado no Salmo 1, para todas as pessoas. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, o que é estar debaixo dessa bênção de Deus? O que seria estar debaixo da bênção de Deus? A bênção de Deus é o resultado do seu favor. Então, a primeira coisa é, a bênção de Deus é o resultado do seu favor. E quando a gente olha para as pessoas, a gente vai ver a primeira coisa, pessoas que trabalham muito, que somam, que fazem tantas coisas, mas parece que não são bem-sucedidas. E pessoas, às vezes, que você olha e diz assim, parece que não tem tanta capacidade intelectual, não tem tanto mérito em si mesmo, mas mesmo assim é bem-sucedido. Pessoas na obra de Deus, que às vezes você olha assim e diz, puxa, essa é muito talentosa, é uma pessoa que tem tantas habilidades, que conversa tão bem, vai ser um excelente líder de célula, por exemplo. E daí você vai perceber que essa pessoa às vezes não desenvolve tão bem o trabalho. E outras pessoas que às vezes são tímidos, não têm tanta expressão, e que se empenham, né, fazem algo na obra do Senhor que se expressa, que aparece, que tem fruto. Então o que a gente vê? Primeiro, outro item, que o favor de Deus ele tem frutificação. Ele apresenta frutificação. Nós estamos vivendo em tempos totalmente diferentes. Qual seria uma frutificação para esse tempo? Uma frutificação que a marca desse tempo é a paz. Nós precisamos viver paz. Enquanto tantas pessoas, você pode dizer assim, às vezes até vou colocar aqui um extremo, um psicólogo que é uma pessoa, um agente da saúde mental. E esse mesmo psicólogo, ele pode estar vivendo um estresse por conta do confinamento. Então, são pessoas que teriam estruturas para viverem aquela situação, mas que a gente percebe que essas estruturas não estão capacitando. Então, estar debaixo do favor de Deus é entender que aquilo que eu estou vivendo, ele não vem de mim mesmo. Não significa também, estar debaixo do favor de Deus não significa também não passar por situações de dificuldade. Então, outra questão importante, como é que eu sei se eu estou debaixo do favor de Deus, se eu estou passando por tribulações, por angústias, por dificuldade? Então, não é a ausência da dificuldade que significa você estar debaixo do favor de Deus. A exemplo disso, a gente pode ver José. Então, vamos pegar o exemplo de José, porque ele é muito semelhante ao que nós estamos passando hoje. Né? Gênesis capítulo 39, verso 2, vai dizer assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio, quer dizer, ele era um escravo lá no Egito. Então, ele estava por debaixo de dificuldade? Estava. Mas o que a Bíblia expressamente começa a falar nesse versículo? O Senhor era com ele. E quem foi que deu esse depoimento sobre José? O próprio egípcio. Então, qual é o depoimento que o mundo, que as pessoas que não são cristãos estão dando de nós? Essa é a pergunta. Qual é o depoimento que o meu vizinho, que o meu colega de trabalho, ele está dando de mim?
E ele era próspero em uma situação de adversidade. A prosperidade, ela significa estar debaixo do favor de Deus. Mas daí eu quero colocar aqui, então o que é a prosperidade? Prosperidade é riqueza, é dinheiro? Não, prosperidade principalmente tem a ver com o teu bem-estar, com aquilo que você expressa como vida, como alegria, né? Então, estar debaixo do bem e do favor, hoje é a coisa mais importante que um cristão deve pedir a Deus, estar debaixo desse favor de Deus. Então, a Bíblia mostra aqui que José, mesmo na cadeia, o Senhor era com ele. Então, ele era abençoado nessa situação adversa. Esse é o favor de Deus. O favor de Deus não tem nada a ver, portanto, novamente, com as habilidades e com a capacidade. O favor de Deus, estarmos debaixo desse favor, é nos tornarmos surpreendentes. Nós somos surpreendentes na situação, quer dizer, é algo inesperado. Agir dessa forma é algo inesperado. A vontade de Deus é que estejamos debaixo do seu favor. E daí a pergunta é, agora a gente vai trabalhar então um ponto importante. O que nos leva a perder o favor de Deus? Você pode dizer, eu sou um cristão, mas eu não me sinto abençoado, eu não me sinto excepcional, eu não me sinto surpreendente, eu não me sinto nada diferente de uma pessoa que não está debaixo do favor de Deus. Então, o que nos leva a perder o favor de Deus? Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo é um dos homens que mais falou de graça e ele pode estar nos trazendo esse esclarecimento. Ele vai dizer assim, de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos debaixo da lei. Da graça vocês decaíram, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, o que nós estamos vendo nesse capítulo, nesse Gálatas capítulo 5? Que decair da graça significa estar debaixo da lei. Nós decaímos da graça porque a lei, ela nos força a estar justificando a nós mesmos. A lei, ela traz uma justificativa de nós mesmos. E que isso quer dizer que nos traz uma justiça própria. Estar debaixo da lei é quando nós sempre estamos sondando a nós mesmos, olhando a nós mesmos, mas no sentido de olhar e de buscar em nós aquilo que nos acarretaria o bem. Então, a justiça própria é que vai dizer, eu não mereço isso. Por que eu estou passando por isso? Eu nunca fiz nada errado, eu nunca fui mal para estar merecendo isso de Deus. Isso é justiça própria, quando você olha o teu próprio mérito. Então, nós decaímos da graça quando a gente está debaixo da lei. E a lei é esse favor merecido. Se nós nos comportarmos bem, se somos abençoados, mas se nós nos comportarmos mal, nós não seremos abençoados. O favor, o favor de Deus, ele é sempre imerecido. Romanos 11, versículo 6 vai dizer, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça, ela não seria graça. Então, quem tenta fazer justo, sem depender da justiça de Cristo, está caído da justiça de Deus. Então, quando eu olho para mim e a minha justiça, ela vem de mim mesma, eu não dependo, portanto, da justiça de Deus. A Bíblia vai dizer, já não é mais graça. Aqui em Romanos 1, verso 6. Isso já não é mais graça, porque isso está dependendo de você. Então, o que a lei ela nos faz? A lei, por exemplo, ela diz assim, não roube. Mas a graça, ela nos faz superabundar. Ela nos faz ser doadores, ser generosos, que é o que nós precisamos para esse momento. Não é simplesmente não ser ganancioso, não estar usurpando, aproveitando do momento para ganhar muito dinheiro. Não, a graça ela me faz, que oportunidade eu tenho para ser generoso, para ser abençoador. O que realmente bloqueia o fluir da graça é a justiça própria. Nós podemos dizer que somos justos, mas unicamente por conta da justiça de Cristo em nós. É Cristo quem nos justifica. Viver na lei é viver a justiça própria. E
daí você me perguntaria, mas qual o problema de viver justiça própria? O grande problema da justiça própria é um sentimento de condenação. Então, o sentimento de condenação, eu estou seguindo aqui o livro do pastor Aloísio Silva, e ele vai trazer algumas coisas bem importantes sobre qual o problema da justiça própria e da condenação. A coisa mais humilde que podemos fazer é reconhecer que o nosso pecado ele já foi cravado na cruz do Calvário. Isso é a justiça de Deus em nós. Não é a procura da minha justiça. E a minha justiça, se eu estou sempre procurando a minha justiça, eu encontro também o meu pecado. Encontrar o meu pecado não quer dizer que eu vou viver debaixo dessa lei do pecado. Porque se eu encontro o meu pecado, olha só que interessante. Qual é o problema, então, de encontrar o meu pecado? É que quando eu encontro o meu pecado, eu encontro a culpa. E quando eu encontro a culpa, eu quero uma justificação dessa culpa. Entendeu? Eu quero que alguém pague por ela. E às vezes quem paga por ela sou eu mesmo. E se eu estou pagando, portanto, pela minha culpa, já não é Cristo que está pagando por mim. Né? E isso é a grande questão. Então, acelerar o sentimento de condenação, olha só, acelerar o sentimento de condenação é dizer que o sacrifício de Cristo ele não foi suficiente. É dizer que o sacrifício de Cristo ele não teve valor ou não tem poder sobre aquele pecado que eu cometi. Mas isso também não me dá direito de viver no pecado. Não é isso que estamos falando. Não é o direito de estar debaixo do pecado. É tão somente que olhar para mim mesmo, ele sempre vai estar procurando o quanto eu sou bom, o quanto eu sou aprovado. Então, não é me avaliando para ver se eu sou santo. A pergunta que você pode fazer é, você está mais consciente do seu pecado ou da justiça de Cristo em você? O que isso está te trazendo? Está te trazendo culpa e condenação? Ou está te trazendo liberdade e amor? Está te trazendo paz, graça, né? A gente sempre diz assim, olha uma pessoa que vive debaixo da condenação e da culpa. Você fala para ela, volte para Jesus, é tempo de graça. E ele diz assim, não, eu vou me consertar primeiro, para depois eu voltar. Então ele está olhando para ele. Um cristão que você diz para ele, amados, vamos fazer a obra de Deus, é tempo de a gente ganhar vidas. Não, eu preciso me consertar também, eu estou vivendo de forma errada. Então ele sempre está buscando um conserto primeiro para depois fazer algo. Quando a gente olha Lucas 7, verso 37, de uma mulher pecadora que foi até Jesus, ela adorou a Jesus. E após a adoração, o Senhor Jesus disse para ela, os teus pecados estão perdoados. Muitas pessoas não querem adorar ao Senhor porque olham para o seu pecado. E aqui na palavra nós estamos aprendendo, adore, adore. Chegue para Ele, mire nele, olhe para Ele. Ao olhar para Ele, você é curado. Ao estar com Ele, você é sarado. Você não precisa estar procurando pecado para Ele, em você. Procurando pecado em você e mostrando para Ele o teu pecado. Você precisa adorar porque Ele é o perdoador. Então você está nele. Não precisa procurar a doença em você. Procure aquele que tem a fonte da cura. Hebreus capítulo 10, verso 22, verso 23, vai dizer assim, aproximemo-nos, pois, com sincero coração e plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência. O que seria essa má consciência? Essa má consciência é quando você olha para o pecado. Livre essa má consciência, esse pecado que te persegue. Por que essa condenação ela é tão perigosa? Por conta, mais uma vez, refrisão, por conta da culpa. A culpa, ela vai... o que ela causa quando você se sente culpado? O que acontece com você quando você tem essa consciência constante do pecado? O seu corpo, ele vai responder exigindo de você uma punição. E essa punição pode causar depressão, pode causar doença. Vem a condenação na tua mente e você se sente condenado. Se você não se sente condenado, você culpa o outro. E nessa época agora, que você está muito próximo da família, às vezes a condenação começa a você passar para o outro.
olha, eu estou nessa situação por conta de você. E daí começam os conflitos internos da família, que em vez de estar vivendo paz, está vivendo condenação. Então, inconscientemente, você começa a acreditar que você não merece o sucesso, que você não merece a bênção, e você começa a se auto-sabotar para punir você pelas falhas. Você sabota também os seus relacionamentos, e você acha que você não merece o sucesso. Você precisa, portanto, entender que Jesus Cristo ele já foi punido na cruz do Calvário por você. A existência da culpa e da condenação em sua vida mostra que você não acredita realmente que você foi perdoado, que você não acredita que você pode estar debaixo do favor de Deus. Não estamos falando, isso é bom frisar, que não é justificar estar debaixo do pecado. É justificar a culpa pelo pecado. Estou falando de crentes que são nascidos de novo, que vivem debaixo da condenação, pensando que isso que vai agradar a Deus, mas infelizmente você deixa de frutificar e deixa de estar debaixo do favor de Deus. Graça, portanto, diz respeito ao suprimento. Graça significa viver debaixo do suprimento de Deus. Esse é um tempo em que não olhe para aquilo que você acha que te justifica, que você é bom, mas olhe para Cristo, que tem o suprimento de Deus para a sua vida. Estar debaixo do favor de Deus é a coisa mais importante. E Deus quer, portanto, que nós estejamos debaixo desse potente mão de Deus, abençoadora. Que Deus te abençoe, que seja livre de toda culpa, de todo fardo, de toda lei, mas que seja debaixo da graça e possa adorar com liberdade ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente a tua família, que este Salmo 127 se cumpra em você, que a sua casa seja abençoada, seja guardada, que o Senhor coloque sentinelas em volta da sua casa, que seja abençoada, que você possa ser um adorador, que os teus filhos sejam abençoados, eles sejam a seta firme, que acerte o alvo. Abençoe você e a sua família em nome de Jesus.